10-year bonds have dropped for the 8th day as tragedy continues. The Eurozone is actually facing a fight to survive. When will that rescue package actually work? The inevitable finally happens. That Ireland apply for financial assistance. Differences in agreeing on trying to find out who's the next Greece. Credit ratings agency Moody's cut Portugal's sovereign debt. To agree on deeply unpopular austerity measures. Domino stops with Portugal. No espaço de 2 dias, o governo de José Sócrates foi censurado 2 vezes. Primeiro foi Cavaco Silva na tomada de posse. Há limites para os sacrifícios que se podem exigir. Menos de 24 horas depois, o Bloco de Esquerda. Se a censura for aprovada, a democracia venceu e vai decidir. Mas estas eram preocupações menores na cabeça do primeiro-ministro. Em menos de um ano, 2 países da zona euro ajoelharam-se perante os mercados. Primeiro a Grécia, depois a Irlanda. Portugal corria o sério risco de ser o próximo. Foi para evitar a queda de mais um país da zona euro que aterraram em Lisboa no início de março os técnicos da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu. Missão: garantir um plano de austeridade suficientemente credível, capaz de acalmar os mercados. Oficialmente, esse plano chamava-se PEC 4. A ideia era de que Portugal, nós poderíamos tentar ali uma outra solução, havendo um programa de ajustamento que surgiria até, sob o ponto de vista político, mesmo por iniciativa do próprio Estado-membro, com o envolvimento da Comissão e do Banco Central Europeu, poderia ser um sinal importante a dar aos mercados. No Conselho Europeu, Angela Merkel puxava dos galões e exigia aos países do Sul mais ação e menos conversa. Durão Barroso avisa Sócrates que é preciso apresentar rapidamente alguma coisa que acalme os mercados. A linha vermelha tinha que ser traçada antes de Portugal. Caso contrário, Espanha e Itália podiam ser os próximos a cair e para esses não haveria dinheiro que chegasse. Sócrates aceita avançar com mais medidas de austeridade, mas exige a assinatura da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu. No Conselho Europeu de fevereiro de 2011, Angela Merkel fez um convite a José Sócrates. Por que não vens a Berlim? Isso é muito simpático da tua parte. Para a fotografia, Merkel aparece ao lado de Sócrates a apoiar publicamente os esforços do governo português. Mas é à mesa do jantar que a chanceler decide colocar as cartas em cima da mesa. Eu devo ser a única alemã que acha que Portugal não precisa de ajuda externa. É que isto vai ser mau para vocês, mas vai sobretudo ser muito mau para a Europa. Dito isto, a chanceler aconselha Sócrates a aprofundar a austeridade. O primeiro-ministro, que se gabava de ter uma ótima relação com a chanceler alemã, não estava nada convencido que fosse esse o caminho, mas decidiu seguir o conselho. Com chumbo anunciado, a moção de censura do Bloco de Esquerda arrastava-se. Mas a impaciência de José Sócrates e Teixeira dos Santos terminou quando, de repente, os telemóveis começaram a piscar em silêncio. Recebo uma mensagem confirmando que sim, que estava definitivamente, ou que se confirmava esse entendimento com a Comissão e o Banco Central Europeu em torno do chamado PEC 4. Sócrates não perdeu tempo, pegou no telefone, ligou a Passos Coelho e convocou-o para uma reunião em São Bento ao final do dia. O encontro com Sócrates era o primeiro, depois de Passos Coelho ter dito que nunca mais se reunia com o primeiro-ministro sem a presença de testemunhas. Passos levou o chefe de gabinete, mas o encontro com Sócrates acabou por ser a sós. Das 3 horas de conversa, sabe-se apenas que Sócrates revelou a Passos Coelho as medidas do PEC 4. Mas o balanço que um e outro fazem da conversa é em tudo contraditório. Eu, antes de dar a conferência de imprensa que dei no Ministério das Finanças, falei com ele ao telefone e ele transmitiu-me o teor da conversa que teve com o Dr. Passos Coelho, dando-me conta que o Dr. Passos Coelho tinha dito que teria uma posição responsável perante um programa desta natureza. Passos Coelho entrou no carro e deixou cair um desabafo. Isto tem de acabar.
O país acordou com cortes nas pensões, aumentos de impostos e outras medidas de austeridade que Teixeira dos Santos debitava em direto nas televisões a partir do Ministério das Finanças. Miguel Relvas aguardava na São Caetano à Lapa para reagir. E a declaração que fez parecia encaixar na percepção que Sócrates tinha da conversa com Passos Coelho. É positivo e é responsável o Governo querer redobrar a sua afirmação e a sua posição de que este ano irá diminuir o déficit e irá diminuir a dívida. Em Bruxelas, Sócrates recebia os parabéns de alguns líderes europeus pelo PEC 4. Tudo parecia encaminhado, mas perto da hora do jantar, Durão Barroso aparece com um ar preocupado. O PSD estava mesmo a preparar-se para anunciar o chumbo ao PEC 4 e Passos Coelho esperava apenas que terminasse o Conselho Europeu para o anunciar. É uma prova gritante do desleixo, da falta de rigor, da incompetência, do desnorte de quem nos conduziu a uma situação especialmente delicada e que agora se revela absolutamente incapaz para dela nos retirar. Estava dado o gatilho para o resgate de Portugal. Um destino que para Teixeira dos Santos estava traçado há muito. A ideia de que nós teríamos que pedir esse resgate tornou-se óbvia logo a partir do pedido de ajuda da Irlanda. Os nossos parceiros europeus tinham uma opinião já formada quanto a isso, que achavam que Portugal deveria seguir as pisadas da Irlanda. A dúvida na altura era saber quando e em que circunstâncias o país iria vergar-se perante os mercados. Votos a favor. A oposição retirou ao Governo todas as condições... Chumbado o PEC 4 no Parlamento, a Sócrates não restava outra alternativa que não fosse a demissão. Mas daquele dia ficou uma pergunta que aparentemente nunca terá resposta definitiva. Será que o PEC 4 teria evitado o resgate de Portugal? Tenho consciência que é muito difícil dizer com certeza absoluta que teria sido em si suficiente para enfrentar depois os desenvolvimentos que tivemos, e desenvolvimentos que não dependeram só da situação portuguesa. As consequências do chumbo do PEC 4 não demoraram muito a sentir-se. As agências de rating começaram por arrasar os bancos, depois viraram-se para as empresas públicas e só descansaram quando arrasaram a própria República. Os juros da dívida pública portuguesa dispararam e o país afundava-se a cada dia, a cada hora, a cada minuto que passava. Cavaco Silva marcou eleições legislativas antecipadas para o dia 5 de junho de 2011. A Sócrates restava gerir o calendário e tentar evitar a humilhação de um pedido de ajuda que ele nunca desejara, mas que lhe podia muito bem cair no colo. O dia era das mentiras, mas a verdade era cada vez mais crua. Os cofres do Estado estavam a ficar vazios e em maio Portugal tinha um pagamento de quase 5 mil milhões de euros para cumprir. Teixeira dos Santos dormia cada vez menos e os telefonemas para José Sócrates eram cada vez mais frequentes. O Primeiro-Ministro tentou e procurou sempre evitar cair nessa situação do pedido de resgate. E muito por sensibilidade e intuição política, com certeza, do retirar o país do mercado, no fundo, a condicionalidade que isso representaria e aquilo que de traumático isso sempre acarretaria para o país, e aliás, como temos constatado nestes anos. O desfile de carros topo de gama à porta do número 71 da Almirante Reis não passava despercebido nem aos mais desatentos. O G8, como são conhecidos os 8 presidentes dos 8 maiores bancos a atuar em Portugal, tinha sido convocado por Carlos Costa para uma reunião de emergência. 8 andares mais acima, esperava-os um governador preocupado e com más notícias para lhes dar.
O Banco Central Europeu deixou de aceitar a dívida pública portuguesa como contrapartida para financiar os bancos portugueses e por isso não era possível continuarem a ajudar o governo nas próximas emissões. Não cultivem a ilusão de que podem continuar a segurar as pontas, porque não podem. Por outras palavras, a torneira fechou-se. O pedido de ajuda era agora inevitável. A mensagem foi acordada entre todos e seria transmitida à tarde a Teixeira dos Santos, que os tinha convocado ao Ministério das Finanças. O ministro ouviu os banqueiros e no final deixou-lhes uma garantia. O teor da conversa foi esse. Portanto, era uma preocupação muito grande da parte dos bancos, das condições de financiamento, uma preocupação também quanto, digamos, até à própria solvabilidade do Estado, a capacidade do Estado de se financiar. E foi uma reunião onde eu, muito claramente e taxativamente, disse aos bancos que, comigo, e enquanto eu fosse responsável pelas finanças, eu não permitiria que o país chegasse a um ponto de default. Em bom português, Portugal estava à beira da bancarrota. Nessa noite, já em casa, o Ministro das Finanças voltou a ligar a José Sócrates para lhe transmitir a conversa com os banqueiros. Não havia outro caminho. Era preciso pedir ajuda rapidamente. Sócrates irrita-se, volta a recusar e pede 24 horas ao Ministro. As possibilidades alternativas estavam esgotadas e, com efeito, a necessidade de assegurar o normal financiamento do Estado obrigava-nos a pedir às entidades oficiais, neste caso ao nível da União Europeia e ao Fundo Monetário Internacional, que assegurassem esse financiamento, uma vez que pela via do mercado não seria possível. Entretanto, nos bastidores de São Bento, começa a ser feito o primeiro esboço da carta com o pedido de ajuda. Não foi Sócrates que deu a ordem, mas tornara-se evidente que iria ser útil mais cedo ou mais tarde. Desde 1931 que Portugal não vivia um abril tão quente como o de 2011. Mas não era a temperatura que fazia Teixeira dos Santos suar. Foi-me pedido um tempo curto, de 24 horas, ou algo desse género, para equacionar, mas esgotado esse tempo tornou-se inevitável, obviamente, optar pela solução que me parece que era a única solução que estava ao alcance do país, que era a solução de evitar um cenário de ruptura de financiamento. O almoço habitual das quintas-feiras de Teixeira dos Santos, com os secretários de Estado, foi mais carregado que nunca. Sobravam as perguntas, escasseavam as respostas que o ministro tinha para dar. Sinalizei-lhes e disse-lhes que da minha parte eu teria que tomar uma posição inequívoca e clara. O senhor pensou claramente de hoje não passa? Sim. Depois do almoço, já no gabinete, Teixeira dos Santos pegou no telefone e tentou convencer Sócrates uma última vez. A conversa correu mal, como aliás todas as outras sobre aquele assunto. Nem pensar. Sócrates passara aqueles dias ao telefone para tentar arranjar dinheiro que cobrisse a obrigação que o Estado tinha em maio. Era preciso aguentar mais 2 meses. Só mais 2 meses e o problema passaria para o governo que saísse das eleições de 5 de junho. Mas para Teixeira dos Santos não dava para esperar mais. Depois do telefonema para José Sócrates, chamou ao gabinete a assessora de imprensa. Era chegada a hora de agir. Chegado o ponto em que chegamos, eu entendi que não podia também ficar sozinho com aquilo que era a minha convicção quanto à solução e ao caminho a seguir. Das duas, uma, ou essa era a opção que o governo seguiria, e felizmente, no meu entender, seguiu, ou então eu próprio teria que chegar à conclusão de que cheguei a um ponto onde não posso continuar nessas condições. Na tarde de 6 de abril de 2011, a jornalista Helena Garrido, do Jornal de Negócios, recebeu um telefonema estranho do Ministério das Finanças. Teixeira dos Santos estava disponível para responder a algumas perguntas sobre a emissão de dívida daquela manhã. Claro que aquilo me surpreendeu e perguntei se me davam tempo de chegar ao jornal. Não pode ser, tem de ser o mais depressa possível. E eu
disse ou coloquei as questões pelo telemóvel. E tenho de fazer a pergunta obrigatória, que é: Portugal tem de pedir ajuda? Eu confesso que não tinha expectativa que o Ministro das Finanças respondesse a essa questão. As respostas não demoraram a chegar. Quando estou na redação, eu nunca mais me esqueço, faltava 1 minuto para as 6 da tarde, telefonam-me do Ministério das Finanças a dizer: já tens as respostas no teu mail e toma atenção à última questão. Eu sei que na altura, quando me dizem isso, eu disse, entro na redação e digo, quase aos gritos para a redação: Portugal vai pedir ajuda. Às 18h02, a notícia é publicada na página da internet do Jornal de Negócios. Obviamente que não me passou pela cabeça que o Ministro das Finanças não tivesse falado sequer com o Primeiro-Ministro. Sócrates sentia-se traído pelo seu próprio Ministro das Finanças, mas pior que isso, sentia-se derrotado. A raiva descarregou-a toda em Teixeira dos Santos. A partir de agora estamos de relações cortadas. Foi um telefonema que eu esperava e que não foi fácil, de facto, mas que era inevitável. Temeu em algum momento que pudesse ser considerado dentro do próprio governo um traidor? Eu acho que esse é um risco que uma pessoa teria que correr. Se há coisa que eu acho que fui sempre leal ao longo dos 6 anos que estive no governo, mantive essa postura de lealdade, mas também há uma lealdade para com o país, não é? Em São Bento, os assessores começaram rapidamente a preparar a declaração que Sócrates faria ao país às 20 horas nos principais telejornais. Os ministros foram todos convocados. Antes de falar ao país, Sócrates desceu à sala do Conselho para anunciar o pedido de ajuda externa. Não culpou Teixeira dos Santos, nem precisou de o fazer. Os olhares de censura que recaíam sobre o ministro eram já um castigo demasiado pesado. Foi um ato de consciência que eu achei que devia tomar. Gostaria de comunicar aos portugueses que o Governo decidiu hoje mesmo dirigir à Comissão Europeia um pedido de assistência financeira. Todos sabem como lamento que esta decisão se tenha tornado inevitável. No próximo episódio. Andávamos a pensar em termos de quais poderiam ser as alternativas razoáveis e é no âmbito dessa conversa que surge a ideia da TSU. Um chumbo no Tribunal Constitucional. Creio que a atitude que o CDS tomou também teve a sua influência na capacidade de retificação do governo. O fantasma do segundo resgate. Se não conseguíssemos encontrar uma alternativa satisfatória, aumentaria a probabilidade de um segundo resgate. Uma coligação fragilizada. Claro que houve momentos de crispação, claro que houve momentos de tensão, mas é normal. Linha Vermelha, nos dias da Troika. Amanhã, no Jornal da Noite.